A minha oração é que você encontre conforto e esperança no Senhor para os momentos difíceis da sua vida, amém? Porque eu quero dizer para vocês, né, eu tenho uma notícia: todos nós teremos momentos difíceis, se é que não estamos neles, né? Se é que já não estamos neles, todos nós teremos momentos difíceis na vida, né? Salmo de número 13, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém? Um salmo muito pequeno, né? Um salmo pequeno, 6 versículos apenas. Este salmo, amados, né, ele foi escrito por Davi. Não existe uma ocasião específica. Ao se estudar este salmo, os estudiosos demonstram que não existe uma situação específica. Alguns salmos, por exemplo, você pode detectar, foi num momento pós-guerra, foi num momento em que estava numa guerra, foi num momento pós-pecado, né? Quando Davi pecava, então ele falava, não tire de mim o teu Espírito Santo. Logo quando esse salmo, quando Davi pecou, né, e adulterou contra o seu servo Urias, né? Urias era o nome? Não sei, Urias, né? Ele depois escreve um salmo e diz, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele clama ao Senhor por uma questão de não retirar dele o Espírito Santo. Já este salmo aqui não tem uma ocasião específica, não tem uma situação específica. Na verdade, é um salmo que era uma situação corriqueira na vida de Davi. Ao contrário do seu filho, não sei se vocês já repararam isso, enquanto Salomão, ele conquistou todas as coisas com a negociação, com as alianças que ele fez, com a sabedoria, com a negociação, com as alianças que ele fez. Por isso que ele tinha um monte de mulher, irmãos. Cada aliança que ele fazia, ele casava com uma mulher. Era mais ou menos assim. Cada aliança que ele fazia, ele casava com a filha do rei lá do outro reinado, e coisas desse tipo. Então ele tinha várias mulheres também por causa disso. Ou seja, ao contrário de seu filho, Davi conquistou todas as coisas na luta, no braço, na guerra. Então também Davi, ele tinha muitos inimigos, né? Então Davi, ele reclamava muito dos inimigos, tal, mas também ele dava motivos. Queira ou não, ele dava motivos, né? Enquanto o seu filho procurava sempre paz, alianças e acordos, ele, né, que era o antecessor de seu filho, o negócio dele era no braço, né? O negócio de Davi era ir para cima mesmo, conquistar, derrotar, né? Motivo pelo qual no reinado do seu filho teve paz em Israel, por causa que ele tinha já conquistado e subjugado outros 6 povos, para vocês terem uma ideia, né? 6 outras nações tinham sido subjugadas por Israel, sido subjugadas por Davi, e por isso então Salomão teve mais paz no seu reinado. E ele, então, não existe uma ocasião específica para nós falarmos, foi este momento em que ele escreveu este salmo, mas uma situação de sentimento contínuo,
que ele tinha. E esse salmo ele está classificado na questão dos salmos de lamentações, né? Ou seja, dentro dos salmos, das classificações que existem nos salmos, existem os salmos de lamentações, e esse é um salmo de lamentação, ok? Nesta lamentação que Davi faz, ele faz 4 perguntas, 3 pedidos e duas atitudes, 2 disposições que ele se dispõe a fazer, né? Ele faz 4 perguntas, né? Repete 4 vezes a mesma pergunta na realidade, né? Ele repete 4 vezes a mesma pergunta. Ele pede 3 coisas ao Senhor e ele se dispõe a fazer 2 coisas. E nós vamos ver isso, né? Nesse momento. A grande pergunta é: até quando, Senhor? É o título dessa mensagem e é também o título deste salmo. Esse salmo também é conhecido como o salmo do até quando? Até quando? Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Quem de nós, né? Quem de nós, em sã consciência, né, na sua mais sincera palavra, não perguntou para Deus alguma vez: até quando, Senhor? Até quando vai isso? Até quando isso vai continuar? Até quando isso vai ficar desse jeito? Até quando? Até quando? E Davi, ele demonstra isso que nós também fazemos. E ele pergunta até quando? Essas perguntas, amados, é uma pergunta de uma alma que atravessa um período longo de doença. Por exemplo, até quando, Senhor, eu vou sofrer com isso? Essa semana nós tivemos a partida de uma amiga nossa, que nós já pedimos aqui a oração para a igreja, né? Nós fomos visitá-la no sábado, e ali, que era o aniversário dela, e nós já sabíamos, quando eu estava orando por ela, veio claramente no meu coração de que aquela seria a última vez que nós viríamos. E eu perguntei para ela se ela estava em paz, se ela estava tranquila, se ela estava com Deus, se ela estava falando com Deus, se ela estava conversando com o Senhor. E ela disse que sim, que ela estava preparada, que ela estava em paz, né? E aí ela perguntou para mim: Maurício, é pecado pedir para morrer? Aí eu respondi para ela: não, se você quiser estar com o Pai, não, se você quiser estar com Deus. Aí ela disse assim: eu quero estar com Ele, porque eu estou sofrendo muito. Eu falei assim: então Ele sabe de todas as coisas. E aí, né, quando foi ontem, nós tivemos a notícia da sua morte. Com certeza ela perguntava: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar sofrendo esta situação? Você pode, de repente, estar passando por isso, ou ter um parente ou um amigo passando por isso, perguntando para o Senhor: até quando? Até quando, Senhor? Também é uma pergunta, amados, de uma alma que procura tempos, um emprego ou melhores condições de trabalho e não consegue, e tem que pagar suas dívidas, tem que fazer frente às suas obrigações, tem que honrar e ao menos sustentar a sua família, dar o mínimo de dignidade para a sua família, e não consegue. Esta alma pergunta: até quando, Senhor? Até quando vai essa situação? Até quando essa situação se perdurará? Esta situação está ocorrendo talvez com 13 milhões, quase 13 milhões e 500 mil pessoas no Brasil, que entram nas estatísticas, amados. Mas como eu já disse para vocês, as estatísticas do governo são contando só com quem procura emprego. Ou seja, primeiro ele procura e fala assim: você está desempregado? E
E você fala, sim. Você é aposentado? Não. Ok. Você está procurando emprego? Se você falar não, eles não te colocam na estatística de desempregado. Se você falar que é aposentado, também eles não colocam você na estatística de desempregado. Mas quantos de nós, né, aposentados, não estão procurando emprego? Porque o valor da aposentadoria não é um valor digno, não é um valor adequado para você sustentar e dar conta das suas necessidades mínimas de família. Então, alguns estão num subemprego. Então, se ele vai fazer, o governo vai fazer a pesquisa ali, ele faz a pesquisa, e se você fala, não, eu estou fazendo um bico, ele não te coloca como desempregado. Ele não te coloca na estatística de desempregado. Você pode estar num subemprego, ou você pode estar fazendo um negócio, você está trabalhando por conta, você está montando um negócio e você não está conseguindo o faturamento mínimo necessário. Mas você não é um desempregado perante o governo. Logo, amados, as pessoas que precisam de melhores condições de trabalho em nosso país são muito mais do que 13 milhões e 500 mil pessoas. Muito mais, amados. Passa de 25 milhões de pessoas que verdadeiramente precisam de que Deus responda às suas orações. Muitas dessas pessoas estão falando, até quando, Senhor? 25 milhões de pessoas. Outra, eles só consideram os desempregados, e pode ser contado nesta estatística, pessoas economicamente ativas. Pessoas economicamente ativas é acima de 16, né, e abaixo de 60. Ok? Então, acima de 16 e abaixo de 60. Então, toda esta outra população, né, não é nem contada. Então, se você pegar 25 milhões, dá perto de 13% da população do Brasil. Mas se você colocar como população economicamente ativa, dá perto de 35% da população ativa do Brasil está dizendo ao Senhor, até quando, Senhor? Uma situação terrível. Uma situação terrível no nosso país. Que nós precisamos orar e pedir que Deus tenha misericórdia. Com essa situação agora que a gente brinca, né, até com esta lista do Janot, e com esta situação que foi agora colocada, tem um lado bom, que é o combate à corrupção nesta nação. Mas o lado ruim é que essas pessoas vão se acomunar, vão se ajuntar, aglutinar num propósito terrível para se livrarem, e isso com certeza pode piorar a situação econômica, material e financeira do nosso país. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, porque muitas pessoas estão dizendo, até quando, Senhor? Essa oração, amados, e esta pergunta diante de Deus é para uma alma que está à procura da sua alma gêmea. Quero dizer para você que todo homem, toda mulher tem o sonho de ter uma pessoa que a ame e que seja amada por ela. É uma necessidade natural. Não é uma questão de eu quero ou não quero. É uma necessidade natural. As pessoas querem ser amadas. E querem ser amadas, amados, quando a gente fala nesse sentido, é ser amada como homem, ser amada como mulher, ser amada por uma pessoa. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos, né? Tem uma música que fala que toda mulher quer um homem para chamar de seu, um negócio assim, né? Que é do Erasmo Carlos, é uma música antiga. Né?
Fala que toda mulher quer um homem para se chamar de seu. Quero dizer para vocês, amados, que todos nós queremos ser amados por Deus, mas também queremos ser amados por uma pessoa. Nós queremos ter uma pessoa ao nosso lado, compartilhar os nossos sonhos, compartilhar as nossas dificuldades, se sentir guardado, se sentir protegido, se sentir ajudado, se sentir compreendido. As pessoas precisam disso. E muitas estão perguntando, e quando eu digo muitas pessoas, tanto homens como mulheres, estão perguntando: até quando, Senhor? Muitas pessoas que não têm esse sentimento de ter esta pessoa, uma pessoa do lado, e que pode descansar nesse sentimento gostoso de que é ser amado. Muitas pessoas estão falando: até quando, Senhor? Essa pergunta, amados, é feita por uma pessoa que sofre injustiça, pessoas que sofrem perseguição. A pessoa está sofrendo injustiça ou perseguição por parte de outras pessoas, e ela pergunta: até quando, Deus? Até quando essas pessoas vão ser injustas comigo? Até quando estas pessoas farão coisas erradas contra mim? Até quando estas pessoas prevalecerão? Essa alma pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E ele então começa a fazer algumas indagações. Ele faz 4 perguntas até quando perante Deus. Primeiro, ele pergunta: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Esse é o sentimento de angústia, amados, de desespero. É tão forte que o salmista indaga a Deus se o irá esquecer para sempre. Olha só, o Senhor vai esquecer de mim para sempre. Quantos de nós, face a dificuldades, não pensamos assim? Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que por algum motivo você está falando: até quando, Senhor? E você está pensando: Deus se esqueceu de mim. Dadas devidas condições, dadas devidas circunstâncias, Deus se esqueceu de mim. Não é possível. Porque olha o tempo que isso está acontecendo. Olha o tempo que isso já está se passando. Olha quanto tempo. E aí você está perguntando para Deus: até quando, Senhor? Mas a palavra de Deus, amados, nos diz assim, em Isaías 49, versos 15 e 16: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Deus fala para o seu povo: uma mãe pode até se esquecer do filho que amamenta, mas eu, o Senhor, não me esqueço de você. E você está gravado na palma das minhas mãos, para sempre quando eu olhar, eu estar olhando você, indivíduo. Deus não trata ninguém, amados, no atacado. Deus trata-nos no indivíduo. E Deus está falando para mim, está falando para você. Pode qualquer um, pastor pode te esquecer, o teu marido pode te esquecer, a tua mulher pode te esquecer, os teus amigos podem te esquecer, mas eu não me esqueço de você. Eu não me esqueço de você. Você está gravado na palma das minhas mãos. Isso é uma alusão que Deus mostra, tipo, em qualquer momento eu vou lavar minhas mãos, vamos dizer assim, eu lembro de você. Eu vou pegar em alguma coisa, eu lembro de você. Eu vou fazer alguma coisa, eu lembro de você. Deus lembra de você. Amém? O segundo até quando
de Deus, que ele pergunta para Deus é: até quando esconderás de mim o teu rosto? Achamos que Deus está vendo tudo menos a gente. A gente acha que Deus está vendo tudo menos o que está acontecendo com a gente, porque se ele estivesse vendo, quantas pessoas, quantos de nós já não perguntamos na oração e falamos e expressamos dessa forma: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quantos de nós já disse isso para Deus? Oh Deus, olha o que está acontecendo. Como quem diz, presta atenção. Olha o que está acontecendo. O Senhor não vê o que está acontecendo? Nós temos esse sentimento, amados, de achar que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo e com você. Quando nós estamos em uma situação contrária, numa adversidade, numa luta, nós tendemos a ter esse sentimento: Deus não está olhando o que está acontecendo comigo. Ele pode estar olhando o que está acontecendo com o vizinho, ele pode estar olhando o que está acontecendo com o outro lá, ele pode estar olhando até o que está acontecendo com o meu inimigo, mas ele não está olhando o que está acontecendo comigo. E isso, amados, traz uma sensação de dúvida no relacionamento. De dúvida. Primeira dúvida é: Deus se esqueceu mesmo de mim? Ou seja, é a minha dúvida para com Deus. E depois a segunda dúvida, a dúvida da acusação: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para Deus? Então, é um sentimento que é uma bola de neve, um sentimento que a gente chama de sentimento pernicioso, e um círculo vicioso, que é um círculo virtuoso, é uma coisa que só melhora. Círculo virtuoso só melhora. Um círculo vicioso só piora. Então é um sentimento pernicioso, vicioso, que você começa só a pensar coisa ruim. O que será que eu fiz? Será que foi aquela escorregada que eu dei? Será que foi aquela olhada que eu dei? Será que foi aquela reclamada que eu dei? Será que foi? O que foi que eu fiz para Deus? Será que Ele está bravo comigo? Será que Ele está chateado comigo? Será que Ele está... A gente começa a pensar nisso. Então, esse sentimento, ele quebra o relacionamento nosso com Deus. E eu quero dizer para vocês, amados, que o maior sentimento, nós vamos falar ainda sobre isso, mas nunca nós podemos quebrar o relacionamento com Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, em Jó capítulo 36, versos 5 e 7: Deus é poderoso, mas não despreza os homens, é poderoso e firme em seu propósito, não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos, não tira os seus olhos do justo. Não tira os seus olhos do justo. Você está talvez dizendo: Deus, o Senhor não está olhando isso. E Ele está dizendo: não só estou olhando, como eu não tiro os meus olhos de você. Eu não tiro os meus olhos de você. Eu estou te vendo. Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou vendo o que está acontecendo com você. Estou vendo o seu deitar e o seu levantar. Eu não tiro os olhos de você. Ele coloca nos tronos com os reis e os exalta para sempre. Ou seja, Deus está falando para você que Ele não só está vendo o que está acontecendo com você, mas muito mais, Ele está vendo você. Ele está vendo você. Ele está te olhando. O terceiro, até quando que Ele fala, até quando, Senhor? Terei inquietações e tristeza no coração. Até quando se desenrolará essa situação? Será que eu aguento? Porque esta é a nossa questão. A gente fala que a gente está passando uma situação e a gente fala assim: será que eu vou suportar? Será que eu aguento? Será que não é demais? Não. Às vezes eu brincava quando eu falava, passando por determinadas situações, eu falava assim: Deus, acho que o Senhor está enganado. Acho que o Senhor pensa que eu posso demais. Esse negócio, acho que eu penso que eu posso demais. Eu não sou tudo isso não, Jesus. Eu não estou aguentando mais.
Eu falava isso para Deus. Eu não sou tudo isso não, Jesus. Eu não estou aguentando mais essa situação. Eu não estou aguentando mais essa situação. E a palavra de Deus fala que não sobreveio. 1 Coríntios 10, 13 nos fala: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Quero dizer para você que Deus sempre, sempre, sempre te dará, né, o que a gente chama de pedra de escape, o selah malecote, né, a pedra de escape, algo que vai trazer para você refrigério, algo que vai trazer para você esperança. Quando você, né, não vê mais nada, de repente Deus proporciona uma situação, Deus permite que alguma pessoa, alguém venha ao teu alcance e te ajude. Vem uma pessoa e fala alguma coisa, te ajude, te abrace, te faça alguma coisa, que você vai se sentir sustentado, que você vai se sentir amado, que você vai se sentir cuidado por Deus. É Ele dizendo o seguinte: eu estou te dando condições de suportar, eu estou te dando condições de aguentar. Ele fala um quarto até quando? Ele fala assim: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Do mesmo modo, as situações são causadas por relacionamentos, quer seja conjugal, familiar, de amizade, de trabalho. E estamos passando por momentos difíceis. Daí o sentimento: até quando esta pessoa continuará fazendo isso? Como eu disse ali no começo. Às vezes você está passando por uma situação, você está num trabalho e uma pessoa te persegue naquele trabalho. Uma pessoa tenta te prejudicar naquele trabalho, por inveja, por ciúmes, por medo que você pegue o lugar dela, alguma coisa assim. E essa pessoa te persegue, e você fica perguntando para Deus: até quando, Senhor? Até quando? Pode ser uma situação na família, pode ser uma situação no casamento. Um dos assuntos da semana foi a questão do relacionamento nocivo, né? Que bombou aí nas internets, por causa de uma situação que ocorreu no Big Brother Brasil, né? E não adianta a gente falar que, né, eu não assisto, não tenho o hábito de assistir, mas em todo site aparece as coisas acontecendo. Você pode abrir em qualquer site, você vai nos programas e tal, e está se falando nisso, do relacionamento nocivo, né? Ou seja, daquele personagem, aquele rapaz que foi diante da moça lá e acuou a moça num canto, né? E assim, eu vi a cena e parecia, amados, que se ela falasse alguma coisa que o contrariasse, ele afundava a cara dela, literalmente, porque ele punha o dedo na cara dela assim e ficava e tal. E aquela cena me causou um sentimento tão ruim, tão podre, tão vil, né? Eu fico pensando nisso. E eu quero dizer para vocês que eu não estou defendendo a moça ou achando que ela, né? Mas por mais que ela tenha feito qualquer coisa, ninguém é merecedor disso, amados. Ninguém é merecedor disso. Só que o que acontece com esse ocorrido, as redes quase que assim, né, tiveram milhares de comentários e de pessoas dizendo: eu também já sofri isso. Mulheres dizendo: eu também já sofri isso, eu sofro isso na minha casa, eu sofro isso com o meu namorado, eu sofro isso com o meu parceiro. Uma realidade maior do que a gente pensa. A gente vive um mundo, né, dentro da igreja, né, um ambiente evangélico, vamos dizer assim, e a gente não vê a realidade de muitas casas, a realidade de muitas pessoas, e até a realidade de pessoas dentro da igreja, que não querem dizer isso,
Como eu vou para dentro da igreja e eu vou falar que eu estou sofrendo isso dentro de casa? O que vão falar de mim? Vão falar que eu não tenho fé, vão falar que é isso, vão falar aquilo. Nós precisamos ser um lugar de cura, um lugar onde as pessoas possam dizer tudo, um lugar onde as pessoas possam vir realmente e falar tudo o que estão sentindo, tudo o que estão passando. A gente precisa ser um lugar de cura, porque muitas vezes as pessoas estão passando situações terríveis em suas vidas e não sentem confiança, não sentem apoio na igreja para poder falar a respeito disso. E como nós vamos ser igreja? Como nós seremos casa de cura para as pessoas? Nós precisamos ser casa de cura para as pessoas. Deus falou muito ao meu coração quando eu estava ministrando, preparando, pensando nesta palavra, preparando esta palavra. Deus tratando no meu coração: Maurício, vocês têm que ser confiáveis, ao ponto de que as pessoas precisam se abrir, precisam falar para vocês, e vocês precisam ajudar essas pessoas, porque muitas pessoas guardam para si, estando dentro da igreja, guardam para si situações terríveis, e não conseguem passar, e não conseguem se expressar, e não tem com quem se expressar, e vivem situações dentro da igreja, vivem prisões dentro da casa da liberdade, ou que deveria ser. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, porque nós precisamos estar mais abertos. Quantas vezes você está passando por uma situação como essa que eu mencionei, uma situação familiar, um parente seu que está tirando a tua paz, coisas desse tipo, e você pergunta: até quando, Senhor? Mas a palavra de Deus nos diz no Salmo 125, verso 3, nos diz assim: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, e assim, se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Ou seja, Deus, Ele não permite que o cetro dos ímpios prevaleça sobre os justos, ou seja, o domínio dos ímpios não prevalecerá sobre você, justo do Senhor. A situação do ímpio não prevalecerá sobre você. Esta situação não prevalecerá sobre você. Depois de fazer 4 indagações ao Senhor, ele faz 3 pedidos. Ele começa a dizer o seguinte: olha para mim, Senhor, e responde. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Lembra que até quando o Senhor vai ficar, virará os teus olhos? Ele ainda está com esse sentimento. O salmista ainda está com esse sentimento. Então ele pega e fala assim: ei Deus, olha para mim. Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso em oração, e falei assim: ei Deus, pula, Deus, aqui, olha eu aqui. Quantos de nós fizemos alguma coisa para chamar a atenção de Deus? Talvez não fizemos desta forma: olha Deus, eu aqui. Mas quantos de nós fizemos alguma coisa para chamar a atenção de Deus? Eu não vou mais à igreja, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu não vou... Tudo tipo assim: ele vai ter que vir falar comigo. Ele vai ter que vir falar comigo. Uma ação inconsequente, e inconsciente nossa, para chamar a atenção. Como uma criança que muitas vezes faz coisas para chamar a atenção dos seus pais, faz até coisas erradas para chamar a atenção dos seus pais,
também nós fazemos para chamar a atenção de Deus. E aí, porque nós queremos que Ele, a gente quer sentir que Ele está olhando para a gente. A gente quer sentir que Ele está prestando atenção no que a gente está falando. A gente quer sentir isso. Mas a palavra de Deus é clara, amados. Em Jeremias 33:3 nos diz: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando nós clamamos a Deus, amados, com certeza Ele ouve, com certeza Ele vê. Daniel, ele estava passando por uma situação, e ele clamava ao Senhor, ele clamava a Deus, ele rogava ao Senhor. E ele diz que por 21 dias ele fez um jejum e ele clamou a Deus por 21 dias. Note que deve ter sido muito difícil, porque ele já estava passando por aquela situação, e ele faz então um momento de consagração diante de Deus de 21 dias, e ele não houve resposta alguma. Mas no 21º dia, então o anjo do Senhor vem diante dele e se põe diante dele. E uma palavra que esse anjo diz foi o seguinte: desde o primeiro dia em que você se colocou para orar e para me buscar, eu ouvi a tua oração. Desde o primeiro dia. Ele estava no 20º dia, talvez dizendo: até quando, Jesus? Já são 21 dias que eu estou aqui em jejum, em oração, clamando por essa situação. Mas ele mal sabia que o anjo do Senhor estava em guerra por ele, estava em batalha com ele. Quero crer, irmãos, e eu digo para você com toda convicção, e eu digo para você porque Deus está falando no nosso meio. Você pode estar achando que está demorando, mas você não sabe a luta que Deus está fazendo por você. Amém. A luta que Deus está travando em teu favor, a luta que Deus está batalhando para que você seja abençoado, para que você seja abençoada. Tenha certeza disso, tenha convicção disso. Deus está falando ao meu coração isso, e eu estou transmitindo ao teu coração. Você talvez não está vendo Deus fazer nada, mas você não sabe, Ele está batalhando em teu favor. Ele está batalhando em teu favor. Enquanto você está pensando isso, uma grande guerra espiritual está sendo travada, e Ele está trabalhando, lutando em teu favor. Ele diz, a primeira coisa que Ele pede então é: olha para mim, Senhor, e responde. Eu preciso de uma resposta, e Deus está te dando a resposta hoje. Ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Ele pede para o Senhor: ilumine os meus olhos. Ele começa a entender, ele começa a perceber, amados, que na verdade não é que Deus não está fazendo, não é que Deus não está olhando, não é que Deus não está vendo, não é nada disso. Então ele pede para Deus: ilumina os meus olhos. Porque quando Deus ilumina os nossos olhos, amados, espirituais, então nós vemos a grande obra de Deus em nossas vidas. Nós percebemos o grande amor de Deus para conosco. Nós conseguimos ver as maravilhas de Deus para conosco. Quando o Senhor ilumina os nossos olhos, amados, nós então vemos o quão amoroso é o nosso Deus. Enquanto os nossos olhos estiverem em trevas, amados, e quando eu digo em trevas, no sentido de estarem fechados para o que Deus tem feito, fechados para o que Deus é, nós não enxergamos as maravilhas de Deus. Mas Deus, Ele nos diz, no Salmo 119, 18, Ele fala: abre os meus olhos, o salmista fala, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos, se o Senhor abrir os meus olhos, eu vou ver as maravilhas. E Deus ainda fala, e orou, em 2 Reis 6,17 nos fala assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra-lhe os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amados,
Talvez você não esteja vendo, mas eu quero dizer para você que existem cavalos e carros de fogo guerreando, pelejando em favor da sua vida. Que Deus abra os seus olhos e você possa ver Deus pelejando em seu favor. Amém? Também o Senhor nos fala em Apocalipse 3,18: eu te dou um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Faça essa oração diante de Deus, amados. Faça essa oração diante do Senhor. Pai, passa o teu colírio nos meus olhos, para que eu enxergue a tua glória. Passa o teu colírio nos meus olhos, para que eu enxergue o teu plano para com a minha vida. Passa o teu colírio nos meus olhos, para que eu enxergue que o Senhor está bem perto de mim. Amém? Ele faz essa segunda oração, esse segundo pedido. E a terceira oração, o terceiro pedido que ele faz é: não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem ao meu tropeço. Irmãos, nós ficamos, quando nós estamos nessa situação, nós ficamos também com receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão falar. Parentes, amigos, conhecidos. Quando a gente está nessa situação, a gente fala: eles vão acabar comigo. A gente pensa assim: eles vão acabar comigo, eles vão zombar de mim, eles vão me menosprezar. A gente fica pensando nessa situação, a gente fica pensando nisso. Mas a palavra de Deus nos fala assim, amados: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele não vai deixar você tropeçar. Ele não vai deixar você tropeçar. Ele fez esses três pedidos a Deus. E, irmãos, sempre quando nós começamos a nos aproximar de Deus, a nossa mente começa a abrir, os nossos olhos começam a abrir. Sempre quando você se aproxima de Deus em oração, você começa a ter os olhos, a mente aberta. E aí, ele, de 4 questionamentos, ele faz 3 pedidos, e aí então ele faz, a proposta que ele vai fazer. E ele fala no versículo 25: eu, porém, confio no Senhor. Quando eu disse para vocês a respeito do relacionamento, não importa como esteja a situação, confie no Senhor. Amém. Confie no Senhor, não importa, confie no Senhor, confie em Deus. Jó, ele falava assim: ainda que me mate, nele eu esperarei. Ou seja, pode até me matar, mas eu vou ficar firme, eu vou me posicionar, eu vou esperar no Deus da minha salvação, no meu Redentor que vive. Irmãos, esta é uma situação, e quando você faz isto, o teu relacionamento com Deus fica firme, e o propósito de Deus é cumprido na tua vida. O propósito de Deus é cumprido na tua vida. Então, confie no amor de Deus. No amor de Deus. Deus te ama. A gente canta aqui, o segundo hino aqui que nós cantamos, não falou que a gente confiava no amor de Deus? O segundo hino que nós cantamos aqui, a gente canta aqui: confiando em seu amor. A gente canta, não canta? Tem que confiar mesmo na prática. E em seu eterno amor. Nós temos que confiar na prática. A gente canta, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. A gente fala.
A gente canta, mas às vezes quando é na prática a gente não cumpre isso. Confiar, crer, ainda que me mate, nele eu esperarei. É uma confiança, amados, inabalável. Eu vou confiar, né? Eu vou confiar, né? Mesmo que eu quebrasse a cara, eu vou confiar em Deus. No entanto, você não vai quebrar a cara. Você não vai quebrar a cara. Pelo contrário, confiando, você vai obter a vitória. Você vai obter a vitória. E ele diz: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Olha só a diferença dos primeiros versículos para o último versículo. Ele já começa a ver que Deus tem feito muito bem a ele. Deus tem feito maravilhas a ele. E ele diz: eu quero cantar, eu vou cantar, cantarei, porque me tens feito bem. Quero dizer para você, enquanto a bênção não vem, enquanto a solução não vem, enquanto a situação não se resolve aos seus olhos, primeiro, confie em Deus e cante louvores ao Senhor. Confie em Deus e cante louvores ao Senhor. Glorifique a Deus, exalte o Senhor. Muitos vão olhar para você e falar: tá louco, tá louca, né? Tá passando essa situação e tá aí louvando a Deus. Só que é nesta situação que Deus vai transformar tudo. É nesta situação, amados. Muitas vezes, em situação de guerra, de luta, Deus pede para nós fazermos coisas loucas, coisas inexplicáveis, coisas que não têm lógica. Então, confie e louve ao Senhor. Glorifique o nome do nosso Deus, glorifique o nome do Senhor, e Ele vai olhar o teu coração, quando verdadeiramente, amados, porque isso vai ser um exercício de fé. Isso é um exercício de fé. Você vai começar a confiar e louvar, confiar e louvar, confiar e louvar, até você confiar e louvar de todo o coração. Até verdadeiramente você confiar e louvar a Deus pelo que Ele é, não importando a situação. E quando você menos esperar, aquela situação vai passar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu oro pela sua vida. Eu oro por cada um de vocês. Peço a Deus que tenha misericórdia de cada um, para que Deus coloque no teu coração esta confiança, esta voz de louvor, esta confiança, este hino. A palavra de Deus nos fala, amados. O salmista diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e confiarão no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. É isso que Deus quer que nós façamos. Confiar no Senhor e louvar o teu santo nome.